E Jesus não foi direto ao defunto, não foi direto àquele que estava carregando o esquife, o caixão, mas foi até aquela que estava sofrendo, aquela que estava angustiada, aquela que estava em pranto, desesperada, perdeu um filho. E agora, irmãos, a preocupação, porque na época a mulher, ela não trabalhava, a mulher era cuidada pelo esposo ou pelos filhos. Então o esposo morre e agora o filho está dentro de um caixão. E Jesus vai até ela e disse: não chores, não chores. Mas antes da palavra não chores, e tendo ele íntima compaixão. O que é ter íntima compaixão? É sofrer com aquele que está sofrendo, é chorar com aquele que está chorando, é sentir a dor do seu próximo. E na realidade a mulher não estava sepultando só o filho, mas ela estava sepultando os seus futuros netos, estava sepultando toda uma geração que poderia vir através da vida do filho. Mas Jesus tem íntima compaixão, Jesus sente as dores daquela mulher, e Jesus disse para ela: não chores. Aquela mulher jamais iria imaginar que Jesus ia chegar naquela cidade e no momento em que o filho dela estaria sendo levado ao sepulcro. A mulher não conhecia Jesus, mas Jesus conhecia ela e sabia da dor e do sofrimento que ela estava passando. Sabe, tem coisas que nós não falamos para ninguém, tem coisa que é entre nós e Deus. Quantas das vezes eu fui em cima de um altar para pregar com o coração angustiado? Quantas das vezes você já veio aqui e adorou a Deus, mas só Deus sabe como está a tua alma? Quantas noites de sono você já perdeu? Quantas das vezes você ficou andando dentro de casa para lá e para cá sem um sono vir, porque você tinha algo para resolver e não sabia como fazer? Então nessa noite é a palavra para você. Jesus, ele tem íntima compaixão. Às vezes nós não temos íntima compaixão como ele tem, mas ele tem íntima compaixão por nós, sim. E é uma mulher que não conhecia ele, mas ele chega para ela e diz: não chores. Meu amado pastor, quero te fazer uma pergunta. Qual é uma mãe, ou seja, lá quem for da família, que você vai sepultar, que você vai chegar para a pessoa e vai dizer: para de chorar? É aí que a pessoa vai chorar o dobro. Quando eu vou no velório, eu evito abrir a boca. Se eu estou vendo que a pessoa já tomou um monte de calmante, está sentada ali no sofá ou numa cadeira, está quietinho, aí tem pessoas que chegam, meus pêsames. Que Deus possa te confortar. É até uma palavra boa de se ouvir, mas é momento de se calar, porque quem está sofrendo, palavra não vai tirar a dor do coração da pessoa. E eu vejo, irmãos, que a mulher se calou, porque não era um homem qualquer, era Jesus. Houve o encontro da morte com a vida. Houve o encontro da tristeza com a alegria. Aleluia. Jesus, ele chega para aquela mulher, tendo íntima compaixão, fala para ela não chorar mais, ela para de chorar. A Bíblia não diz, mas eu fico imaginando as pessoas. Ele parou o enterro. As pessoas poderiam estar comentando uma com as outras: mas quem é esse homem? Será que é parente dela? Será que é parente do defunto? Será que é alguém que chegou para o cortejo fúnebre e chegou atrasado? Mas quem é esse homem? Será que ele não está vendo a dor que ela está sentindo? Será que ele não está vendo que é o filho dela que está sendo enterrado? Mas ela parou de chorar. E Jesus foi até onde estava aquele morto. Jesus
pegou o rapaz pela mão. E nós sabemos que pela lei da época não se podia tocar em uma pessoa morta. Mas Jesus é a vida. Ele foi lá e tocou no morto, aleluia. Irmãos, não é só a morte física, não. Às vezes Deus precisa tocar na vida de crente que está morrendo espiritualmente. Orava, não ora mais. Jejua, não jejua mais. Deus tem saudade de você naquele monte. Deus tem saudade de você no canto daquela cama. Deus tem saudade de você de joelho naquele sofá. Deus tem saudade de você andando em cima da laje, andando no quintal e conversando com Ele. Ele tem saudade da sua voz. Ele ressuscita tanto a morte física como a morte espiritual. Oh, glória! Pega na mão do morto e diz: mancebo, que quer dizer jovem. Ele disse: jovem, mancebo, a ti te digo, levanta-te. E aquele rapaz se assentou sobre o esquife. Aquele rapaz agora levanta e sai andando. Jesus mostrou também uma determinada situação que pode ocorrer na tua e na minha vida, aleluia. O choro pode durar uma noite. Noite fala de momentos tenebrosos. Noite fala de momentos difíceis. Noite fala de adversidade. Noite fala de luta, de tempestade, de gigante. Noite fala de lágrima, de perseguição. Pode durar uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Havia um momento de noite. Aquela mulher estava passando por um momento de noite. Mas o amanhã, cara, Jesus chegou. Ele é o sol da justiça. Aleluia. E aquele rapaz começa a andar. Se aquela mulher estava chorando, se as pessoas andavam também chorando, agora aquela mulher não chora mais de tristeza, aquela mulher não chora mais de angústia, aquela mulher não chora mais de dor. A Bíblia não diz, mas eu creio que o filho deve ter corrido para o braço da mãe, a mãe deve ter corrido em direção do filho, e para a lágrima de tristeza sai, e ela começa a chorar de alegria por ver o milagre de Deus na vida do filho e na vida dela. Você pode aplaudir o Senhor Jesus? Eu profetizo sobre a tua vida hoje, a quarta profética, não é isso, pastor? Eu profetizo na tua vida. A tua vida não vai ser sempre de noite, não. O amanhã de Deus sempre chegará, aleluia. Deus vai transformar essa tristeza, essa angústia, essa dor em, aleluia, em bênçãos e vitória do Senhor. Mas o Senhor fez aquilo que ela não esperava. Tem um texto na Bíblia embaixo lindo, de palavra é revelação, irmãos. Tem coisas que eu prego hoje, eu levo o mesmo texto, amanhã Deus me dá uma outra revelação. Palavra é revelação. Pregador existe muito, mas chamado mesmo para pregar são poucos. Eu me lembro, vai servir para vocês, alguns. Logo que eu me converti, que aceitei a Jesus, já tinha profeta, já tinha vasos, mas eu ficava encantado quando eu via as pessoas pregar. Eu me lembro um dia eu estava num culto aqui no bairro do Itereré, tinha uma jovem de 16 anos pregando. Eu chorei a mensagem todinha. Cheguei em casa, botei o joelho no chão e disse: eu quero pregar igual aquela jovem. E comecei para o monte, Deus, eu quero pregar, me dá ousadia. Quando me dava oportunidade, eu não negava. Eu chegava aqui na frente e ficava eu esqueci o versículo, eu esqueci o louvor, me dava um branco, mas eu falava: Jesus é bom, agradecer a oportunidade, sentava. Nunca pedi Deus dom de visão, de revelação, de profecia, nada disso. Eu quero ser usado na palavra. E Deus usou vários vasos. Abrirei a tua mente, te darei ciência, te darei sabedoria, te darei revelação. E você vai pregar tanto para um, para dois, como para milhares. E isso Deus tem que se cumprir. Deus falou que ele ia pregar para autoridades. Já preguei para deputado, já preguei
preguei para prefeito. Eu já tive em lugares que os irmãos me imaginam pregando a palavra de Deus. Eu me lembro que um dia chegou um moço para minha casa com outro irmão, e o irmão disse: trouxe o meu amigo para você orar por ele. Daqui a pouco, quando eu acabei de orar, o irmão falou assim: ele é juiz. Aí eu lembrei do que Deus tinha falado lá atrás: autoridades se prostrarão diante de ti. Não estou falando isso para me engrandecer. O negócio é você ter objetivo, propósito e botar Deus em prioridade. E se você dizer: Deus me usa, Deus faz, pode ter certeza que Deus vai fazer. Glória a Deus. E eu me lembro de João capítulo 11, até no versículo 35 diz: Jesus chorou, que é um dos menores versículos da Bíblia. Jesus chorou porque encontrou incredulidade no coração de Marta e de Maria, mas também chorou porque Lázaro era amigo dele. Todo mundo conhece a história. Lázaro está doente, mandam avisar a Jesus. Jesus estava numa cidade vizinha da cidade de Betânia, e foi mensageiro avisar Jesus. Jesus recebeu o recado de Marta e de Maria. Sabe, a Bíblia não diz, mas eu fico imaginando Lázaro cheio de dor e dizendo: cadê Jesus? Ele está vindo aí. Cadê Jesus? Ele está vindo aí. Daqui a pouco ele dá o último suspiro e morre. Tem pessoas que dizem que enquanto houver vida ainda há esperança, mas até depois de morto tem esperança. Quando é Jesus que entra no negócio. Glória a Deus. Irmãos, aquelas mulheres ficaram atribuladas. Hoje as igrejas estão cheias de gente atribulada, irmãos. Fala, Deus. Tem crente que está até de mal com Deus e com Jesus. Não vou para a igreja mais nada. Orei, Deus não me deu, Deus não fez. Aquele irmão, aquela irmã, rememorou, profetizou e nada aconteceu. Aí acha que está esquecido de Deus e não sabe que Deus está trabalhando no oculto. É o primeiro da fila, volta a ser o último porque desacreditou. Aí Jesus, ele vai à cidade de Betânia 4 dias depois. Elas esperaram Jesus para curar Lázaro. Jesus não veio curar. Quando Lázaro morreu, no velório de Lázaro, pode ter certeza que elas esperaram Jesus chegar no velório. Jesus também não chegou. Aí no dia do sepultamento, não está dizendo assim na Bíblia não, segundo o meu pensamento. Na hora de sepultar, vamos esperar mais um pouco. Ele não veio curar, ele não veio no velório, ele é nosso amigo, ele não saiu da nossa casa, ele faz parte da família, não é possível. Marta, seu irmão já está entrando em estado de decomposição, vamos sepultar o homem. E enterrou. E Jesus, quando chega na cidade, a primeira mulher que ele encontra, Marta, repete comigo, Marta. Marta. Toda atribulada, toda angustiada, toda deprimida, toda para baixo. A primeira palavra que saiu da boca dela foi: se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, antes de chegar em Betânia, ele disse para os discípulos: olha, vamos a Betânia porque Lázaro dorme. Não falou morreu não, Lázaro dorme. Aí os discípulos, na sua ignorância, se está dormindo, está melhor do que nós, está descansando. Mas Jesus estava falando da morte. Porque quem morre em Cristo não morre. A morte não tem autoridade e poder sobre a vida daquele que serve a Cristo. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16: ao som de trombeta, a voz de arcanjo e o som de trombeta, os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. Os que estiverem vivos receberão o corpo glorificado, e juntos subiremos para encontrar o Senhor nos ares. Então a morte não tem poder sobre a vida de quem serve a Deus. Quando eles iam cortar a cabeça de Paulo, ele não gritou: Deus se misericórdia, Deus me livra dessa. Não, ele disse: morte, onde é que está a tua vitória? Onde está a tua prisão, teu agrilhão? Onde está a tua vitória? Porque o corpo ia ser enterrado, a alma ia para o paraíso, mas no dia do arrebatamento, Paulo vai ressuscitar com cabeça e tudo. Amém? Aí essa mulher diz: se tu
não tivesse aqui, meu irmão teria morrido. Enfim, irmãos, ela corre até a casa dela e Marta, depois de 4 dias, ainda estava sendo consolada pelos vizinhos. Sabe aquele tipo de pessoa que quando vai ao cemitério quer se jogar junto com o caixão, quer agarrar o caixão e começa a dizer: ó Deus, por que o Senhor não me matou? Por que o Senhor não me levou no lugar de fulano? Eu imagino a Maria desse jeito. Tanto que ela ainda estava sendo consolada depois de 4 dias. Aí a Marta chega no ouvido dela e diz: olha, o mestre está aqui, ele te chama. E quando está a Marta e a Maria junto, Jesus faz uma pergunta. Tem pergunta que Jesus faz, mas porque ele não sabe o que está se passando. Antes de você abrir sua boca, antes de você pensar, ele já sabe. É verdade, meu Deus. É para poder ouvir da tua boca. Aleluia. Amém? Amém. Onde colocou o morto? Aonde é que está o morto? Aí foram levar Jesus lá onde Lázaro estava sepultado. Mas antes de Jesus falar com elas onde estava o morto, Jesus disse para Marta e para Maria: olha, seu irmão vai ressuscitar. Parabéns, olha, presta atenção no que eu vou falar agora. A pessoa quando está angustiada, está para baixo, está deprimida, está mal consigo mesmo, quando está fraca de fé, está com a vida toda ao contrário da vontade de Deus, ela não entende nada que Deus fala. É verdade, meu Deus. Desde a hora que Jesus disse: Marta, o seu irmão vai ressuscitar, ela tinha que dizer: glória a Deus, aleluia, meu irmão vai ressuscitar. Mas ela não creu. Quando Jesus chegou diante do sepulcro, tem coisa que é para você fazer, tem coisa que é para Deus fazer. Jesus disse para Marta: manda tirar aquela pedra. Aí Marta diz: mas já está há 4 dias sepultado, ele já está em estado de decomposição. Irmãos, eu já vi uma pessoa depois de 2 dias de morte, a pele solta do corpo, a barriga porca devido aos gases e bactérias. E é um cheiro tão grande. Estou falando do ser humano morto, você não consegue chegar perto. 4 dias depois, você imagina como estava o corpo de Lázaro. E Jesus disse: Marta, manda tirar a pedra. Mas Senhor, já tem 4 dias enterrado, está em estado de decomposição. Se fosse outro, ia lembrar na hora que ele falou assim: tira a pedra. Ela ia lembrar de quê? Lá atrás ele falou comigo: seu irmão vai ressuscitar. Então vou tirar. Não, ela não queria tirar a pedra, porque o irmão estava em estado de decomposição. Tem coisa que Deus falou ontem, falou mês passado, e você não guardou, aleluia. Porque Deus fala hoje, fala amanhã, até se cumprir aquilo que Ele tem de propósito nessa vida. Olhamos muito para o mundo, para a perseguição, olhamos muito para as coisinhas picuinhas da vida. Qualquer coisa quer chutar o pau da barraca, qualquer coisa quer desistir da fé, qualquer coisa: eu não vou mais para a igreja, eu não vou mais para a igreja por causa do pastor, eu não vou mais para a igreja porque a irmã vai colocar a cara dela, eu não vou mais para a igreja por causa de irmão, é porque não quer Deus, é porque quer o diabo, é porque desistiu de ir para o céu e quer ir para o inferno. É verdade, meu Deus. Porque nós que servimos a Deus, nós não estamos na igreja para servir pastor e nem servir a nós mesmos. Independente de quem está dentro da igreja, você vem oferecer seu culto a Deus. E é Deus que vai te dar a vitória no meio de toda essa turbulência. Glória a Deus. E eu fico observando, irmãos, que ela disse: tem estado em decomposição. Aí Jesus dá uma dura nela, né, pastor? Jesus disse: Marta, eu não te disse, se credes verá a glória de Deus. Quem crê aí, levanta a tua mão, porque a glória de Deus vai ser manifesta dentro da tua casa, na tua vida, no teu filho, no teu esposo, na tua esposa, na tua família. A glória de Deus vai ser manifesta.
Se Jesus fala assim, morto levanta, tudo quanto é morto ia levantar. Aí ele chama Lázaro, poderia ter outros Lázaro lá também, mas ele fala em particular com alguém que ele tem intimidade. Lázaro, meu amigo. Olha só, vamos lá? Lázaro, meu amigo. Então ele estava falando com uma pessoa em especial. Lázaro, meu amigo, saia para fora. Elas esperavam Jesus para curar. Vamos lá, toda a igreja. Esperava Jesus para curar. Esperou Jesus para o velório. Esperou Jesus para o sepultamento. Mas elas não esperavam Jesus para tirar Lázaro de dentro do sepulcro. É aquilo que você não espera. É aquilo que Deus vai fazer. É aquilo, irmãos. Eu quero botar até um tema nessa mensagem, aleluia. Deus faz aquilo que nós não esperamos. Porque quando nós vamos orar, na oração nós queremos ensinar Deus. Deus, salva fulano, salva Bertano, mas faz assim, faz assado. Não, apenas ora. Apenas de Deus está na tua mão. Às vezes oramos 4, 5 horas de joelho. Eu já orei até 8 horas de joelho. Mas não é por muito ficar muito tempo orando que você vai ser ouvido, não. Às vezes poucas palavras. Amém?